Olá, amigas, amigos e amigas. Vamos falar um pouco sobre o negro e a dupla acepção dessa expressão, sentido que ela ganha, e mostrar o quanto ela é ofensiva, o quanto ela é negativa para a nossa gente negra. Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, licença aos mais velhos, a toda a ancestralidade, como sempre, e o convite para vocês participarem, se inscreverem no nosso canal da ESAI Afro, nas redes sociais e principalmente no YouTube, e também ativarem o sininho das notificações para poder receber as notificações assim que elas saírem e estiverem à disposição de vocês. Bem, eu queria primeiro colocar uma imagem para vocês para ilustrar bem aquilo que eu estou querendo falar de início, né? Aquilo que eu acredito que seja interessante de ser visto, que seja interessante de ser pensado no nosso sentido. Que vocês devem estar vendo essa imagem, essa questão que eu estou mostrando para vocês aqui do eu não sou racista, porque racismo é um crime, e o crime é somente para pessoas pretas, para pretos. Isso determina e condensa bem aquilo que é, ou aquilo que se pensa, não só da pessoa negra em si, da todas as influências do racismo, enquanto racismo científico, enquanto racismo de base religiosa, enquanto racismo social, enquanto racismo institucional e seus tentáculos estruturais, mas isso demonstra também aquilo que nós podemos falar de racismo do humor, o racismo étnico. A premissa que há por trás dessa fala é toda pessoa negra, ela é criminosa. Pessoas brancas não cometem crime. Logo, o racismo que se determina para a pessoa negra, se aponta para a pessoa negra, que é um crime contra a pessoa negra, ele não é um crime cometido por essa pessoa branca. Aí o que é que tem em mente? Além de ser um falso argumento, um argumento inválido, não há uma sequência lógica, uma consequência lógica das premissas nessa conclusão. Há também o estereótipo da pessoa negra enquanto criminosa, há também o problema para entender e de entender as pessoas negras enquanto simplesmente produto, não só do humor, não só do dedo apontado, mas também de toda forma de crime. Isso aqui me lembra Lombroso, muito fortemente, um cientista italiano ligado à criminologia. Quem estudou direito, ou quem estuda direito, quem é da área de direito, sabe quem ele é. Quando ele determinou as características fisionômicas, fenotípicas da pessoa negra, enquanto o dado, vamos dizer, anatômico, fisionômico de pessoas criminosas. Então, há uma identificação, há uma necessidade racista de identificar desse jeito. Então, isso faz com que haja e se tenha e nasça essa condição, que é o alicerce dessa piada. Então, vocês veem que a piada em si, ela não é algo que surja espontaneamente. Para falar essa frase, eu não sou racista, racismo é crime, e o crime é somente para pretos, isso não surgiu espontaneamente da cabeça dele, nem ouviu de alguém que achou bonito e falou sem mesmo pensar nas consequências. Isso é algo que surge, isso é algo que aparece, isso é algo que está
no imaginário das pessoas. Não há como negarmos essa condição. Não há como negarmos que o humor negro, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do duplo sentido dessa palavra, humor negro, ele é baseado na necessidade de ofender e na necessidade consciente de ofensa, na necessidade consciente de afirmação de um privilégio, de uma supremacia suposta, na afirmação consciente e reiteradamente consciente de que pessoas negras são objeto de piada e não sujeitos que podem rir junto, ou chamado rir com. Aqui eu queria dar uma pequena ênfase a essa diferença de rir de alguém e rir com alguém. Em tempos de bullying, e teve até uma notícia bem traumatizante de uma criança que foi impelida por outras crianças colegas dela a se jogar de uma altura de 8 metros e o fez, se machucou. Tem muitos desses desafios para crianças, nossas crianças estão expostas, e é bom falar sobre isso no mês que temos o Dia das Crianças. As crianças negras também estão expostas a isso. Quando um pouco mais começo do ano, aquelas duas influências, a Carol e a Nancy, elas fizeram uma piada com bananas e um macaco de pelúcia. Supostamente, é um assistencialismo baseado em apresentar uma criança ou alguém dinheiro ou um prêmio, esse prêmio surpresa. E ao escolher os prêmios, as crianças depararam com uma banana e com uma capa de pelúcia. Duas crianças negras, uma menina e um menino. Isso faz com que nós vejamos, não há consciência, não há involuntariedade, não há inocência possível de ser atribuída a um ato desse, porque ele já pressupõe que a banana, a fruta, e a pelúcia, especificamente de um macaco, são ofensas atribuídas, estão relacionadas, evidentemente, à pessoa negra. Então, não há uma, um apelo à ignorância possível, não há em nenhum momento, mas nesse caso não há mais ainda um apelo à ignorância possível para uma pessoa que apresente essa condição, que pense que essa condição está correta. E é sim um ato de humor negro, porque aqui você não está rindo com a pessoa, você não está fazendo a pessoa rir, nem permitindo que ela ria junto com você. Você está rindo da pessoa, é o rir de. E esse rir de é colocar a pessoa negra no ponto de alvo da piada. Quando nós tínhamos aqueles grotescos espetáculos do século XIX, início do século XX, de expor pessoas negras até em circos, em grandes reuniões da alta sociedade. Temos casos dantescos de mulheres que tinham que estar despidas, mulheres negras, e eram praticamente tratadas como literalmente um pedaço de carne. Esses espetáculos horrendos que aconteciam do século XIX para o XX, eles acontecem até hoje em forma de humor. E é um humor racista, um humor que as pessoas que estudam esse tipo de humor nos Estados Unidos e na Europa, de onde ele provém, elas atribuem esse humor a um humor étnico, a um humor pura e expressamente por conta de cor, raça, etnia, cultura, que são supostamente colocadas como algo menor, inferior. E essa forma de humor é para potencializar essa discrepância, essa desigualdade, como está no livro do Artigo Gobineau, quando ele fala da desigualdade entre as raças. Então, vamos fazer a partir do humor com que essa desigualdade se mantenha. E o humor tem uma outra característica, além de fazer rir os pares com de alguém, ou seja, aquele humor que aponta sempre para ser pejorativo com alguém, de algum modo. Existe também uma outra característica do humor, uma característica bem sobressalente desse humor, que é
esse apanágio de coisas, essa mistura de coisas que ele tem no seu bojo, que ele pratica no seu bojo, entenda? Como o humor, ele é, na verdade, resultado da impunidade que se dá à pessoa que faz o humor em nome de uma liberdade para se fazer rir, em nome de uma liberdade para se criticar, para se fazer uma sátira, para se fazer uma paródia, para se fazer seja lá o que for. Isso está no bojo e tem como fundamento essa suposta ilimitação do mundo. Percebam, isso é que está mais evidente, está mais presente, está mais é mais notado, como vocês podem ver aqui no, na nossa arte, como o humor pode ser uma ferramenta de violência racial. E aqui eu vou mostrar para vocês uma das práticas do humor presentes no século XX, um advento, tá, do teatro sobre pessoas negras, mas que eram interpretados por pessoas brancas. Os desenhos animados de Disney e outros elementos que praticavam também o chamado blackface, que é pintar pessoas brancas de preto e depreciar pessoas e elementos. A literatura no Brasil, especificamente com Monteiro Lobato, sempre e literatura feita para crianças. E aí é que entra um ponto. A educação que as crianças recebem através do humor negro. Elas passam a internalizar isso como simples e meramente humor, desde Monteiro Lobato até hoje. O advento dos shows de stand-up, que faz com que Léo Lins e outros comediantes, ou supostos comediantes, entendam como possível fazer piadas com minorias sociais, minorias étnicas, e minorias somente no sentido de direitos, não minorias no sentido quantitativo, que é bom escurecido, empretecido, que aqui se fala de direitos e não de quantidade, como se diz minorias sociais. É bem importante que a gente diga isso. É bem importante que a gente pense sobre isso, percebe? E aqui é importante que a gente tenha isso em mente, bem especificamente. E aqui eu vou mostrar para vocês essa, não sei se vocês estão acompanhando, uma figura de blackface, uma pessoa branca caracterizada com perucas, com pintada de preto, os estereótipos do nariz, estereótipos das maçãs do rosto, estereótipos dos lábios, tudo para sempre colocar a pessoa branca no papel principal, mesmo que a história se der para pessoas negras, e colocar algo depreciativo para a pessoa negra. Eu tive recentemente, quando eu falei para vocês de cartoons e desenhos animados, vendo como se davam os desenhos nas décadas de 30, 40, nas primórdios dos desenhos em série, e como, por exemplo, desenhos bem mais recentes dos anos 2000, como South Park, que são bem conhecidos, tratam a questão negra de uma forma tão racista. E, de certa forma, eles fazem aquilo que está naquela primeira imagem que eu mostrei a vocês, que é, além de cometer um crime, estereotipar o criminoso, a vítima como criminosa. Isso é o que é mais interessante nesse ponto. E aqui eu defino o humor negro como ou humor étnico, seguindo as pesquisas de professores mexicanos, estadunidenses, afro-americanos, e entre outros, pesquisas a partir da década de 90. Essas pesquisas são bem prolíferas, elas se reproduzem, se multiplicam bem. E aqui tem alguns elementos que vocês podem ver como um feito para humilhar, depreciar e desumanizar pessoas negras por sua
sua raça, cor, etnia e cultura, entre outros atributos, fisionomia, costumes, hábitos, de forma mais específica, folclores, tudo mais. E eu queria chamar a atenção mesmo para um termo negro, lexicalmente falando, como algo sem luz, sem brilho, contrário ao limpo, ao puro. E essa definição ela você vê em todos os dicionários, sejam dicionários de línguas estrangeiras como de língua portuguesa, os mais conceituados aos menos conceituados. Então, você percebe que há uma cama, há uma base sólida para se chegar ao humor negro. Há uma depreciação em cadeia que faz com que o humor negro se sente em cima e se estabeleça, por mais que nós estejamos atentos e atentos a isto, mas ele vai sempre passando, primeiro em nome da liberdade do humor, segundo em nome de uma cama muito bem feita, no sentido de sentidos, de camadas de sentidos, e plataformas e platôs de sentido. E terceiro, por um elemento que é bem interessante, que é aquilo que há por detrás do ato do humor racista, que é uma tentativa de manutenção do privilégio, tentativa de manutenção da supremacia ou da suposta supremacia branca, que mantenha a desigualdade, que mantenha o status. O humor, consequentemente, o humor negro, ele é necessariamente algo que busca status, manutenção de poder. É uma luta em uma relação de poder. Uma relação racial é a tentativa de uma manutenção de uma relação de poder. Não há outra alternativa em se pensar. Então, é um humor racista, que é a consequência lógica desse humor étnico, é o que justifica o racismo, que tenta, pela janela aberta, pela liberdade de humor, que se incite injúrias raciais e crimes de racismo. Percebam que aqui há uma relação bem ramificada, não há uma raiz, há um rizoma, como diria Deleuze e Félix Guattari, em muitas de suas obras, usam a expressão rizoma, e aqui ela cabe muito bem, porque há uma fonte que alimenta, uma fonte subterrânea que alimenta o racismo, e ela eclode hoje muito no humor, porque é uma forma, entre aspas, permitida. É uma forma ainda concedida. Quando você quer falar algo que seja ofensivo, que humilhe, que seja pejorativo e negativo para alguém, você o faz a partir de uma piada, de um deboche, de um comentário tido como jovial, de um comentário tido como para poder animar o ambiente, entreter as pessoas. Então você volta para aquela lógica do rir com alguém, de outrem. É sempre assim que as coisas funcionam, é sempre assim que as coisas que a banda toca, como se diz. Então é complicado você sobreviver a todas essas relações de poder, relações de incitação à impunidade, relações de contornos às leis. Por mais que as leis existam, por mais que elas... Hoje estamos num dia interessante, que é o dia 5 de outubro, que é um dia em que está sendo, esta semana, do 5 de outubro, ela está sendo de comemoração dos 35 anos da promulgação da Constituição Federal, na qual, pela primeira vez, de uma forma bem explícita e evidente, se tem um combate ao preconceito racial e a outros preconceitos como garantia de direitos fundamentais, como algo que deve ser pressupostamente e precipuamente garantido pelo ordenamento jurídico, pelos poderes, de um modo geral, que sempre promovam a elaboração de leis e legislem, no caso do legislativo, e coloquem em prática, no caso do administrativo, do executivo, e que tenham a aplicabilidade da lei garantida pelo judiciário, que façam com que elementos de racismo nunca mais estejam propostos na sociedade. Mas isso é a teoria, isso é o âmbito conceitual, mas não é o âmbito prático de extensão desses conceitos. Então, é preciso muito olhar para episódios de shows de stand-up comedy, de olhar para episódios de piadas de blackface,
de olhar para episódios de heteroidentificação para entrar em concursos, pessoas que nunca foram, nunca tiveram ascendência negra, de dizerem negras para fins especificamente pessoais, particulares. Então, tudo isso a gente tem que ver pela ótica do humor dos anos 70, 80, em grandes shows de humor que passavam na televisão, você não tinha filtro para as piadas racistas. Elas insistiam e se multiplicavam e as pessoas riam com esses piadistas humoristas, como até hoje riem. E não prestam atenção que muitas vezes elas são o alvo. Elas são para onde se atira o humor, esse humor periculoso, preconceituoso, discriminatório. Então, isso é algo que a gente tem que ver, algo que a gente tem que sentir, tem que ser palpável para a gente refletir. O humor negro feito por pessoas negras é uma coisa, o humor negro feito para depreciar pessoas negras é outra. Isso é algo que a gente tem que ver também. Então, amigas, amigos e amigas, isso é só uma ideia que eu quero trazer para vocês, uma série de coisas que a gente tem que ter em mente, levar em consideração, pôr em prática quando a gente fala disso. E espero que fique e que esteja bem nitidamente evidente para vocês que a questão negra, ela e do humor feito para depreciar pessoas negras, ela é muito mais complexa, difícil de ser resolvida meramente com processos, porque ela envolve educação, ela envolve cultura, ela está sendo divulgada em elementos que vêm de fora, com essa internacionalização que deu a internet, as redes sociais. Desde cedo, crianças, adolescentes, pré-adolescentes são expostos a esse tipo de conteúdo, seja leve ou pesadamente racialmente comprometido. Então, a gente tem que pensar que a cultura, o lazer, o entretenimento, a educação, os meios de comunicação, quando não combatem isso, ou quando reproduzem isso de forma aparentemente inocente, a gente está lá vendo o humor sendo. Quando não há punição para pessoas que defendam explicitamente comediantes racistas, não só racistas, como machistas, misóginos, LGBT-fóbicos e assim por diante. Então, é tudo uma questão de a gente ter consciência de que o humor negro é uma instituição do racismo, assim como tantas outras, e é preciso a gente combater isso de uma forma muito mais coerente e mais eficiente, encarando o problema como ele efetivamente se dá e é, de forma complexa, tentacularizada, e é preciso que a gente não leve graça a algo tão sério. Espero que, a partir de agora, a gente comece a pensar em um blackface aqui e acolá, uma insinuação aqui e acolá, que uma frase numa telenovela, que um filme, um seriado, um programa de uma piada mal feita e se peça desculpas apressadamente no programa vespertino da grande televisão brasileira, isso não é inocência, não é inconsciência. Implicitamente ou explicitamente há aqui uma grande propensão à manutenção de poder, à manutenção do status quo, à manutenção das coisas como elas efetivamente e exatamente estão hoje. Pensem nisso. A sério.